paz do Senhor, santos, igreja amada. Essa é mais uma edição do canal Testemunho da Santidade. Hoje vamos dar continuidade ao estudo sobre as igrejas do Apocalipse. É o quinto vídeo, é sobre a quinta igreja, carta à igreja de Sardes. A cidade de Sardes estava situada na Ásia Menor, hoje no país da Turquia. É uma vila chamada Sarte, uma vila turca. E esta cidade, na antiguidade, nos tempos bíblicos, ela era uma cidade muito famosa pela sua pedra preciosa, a pedra sardônica ou sardônio, uma pedra que já foi citada na Bíblia. Ela é uma das pedras que ficava no peitoral do sumo sacerdote, na orla sacerdotal. Era uma das pedras que condecorava a orla do sumo sacerdote. Como também é uma das pedras citadas na Nova Jerusalém, em Apocalipse. É uma das pedras que embeleza a cidade santa, a cidade celestial, a Nova Jerusalém. Essa pedra, ela deu destaque à cidade. A cidade também foi famosa porque nela foram feitas as primeiras moedas de ouro e de prata. A palavra Sardes, no grego, ela significa, no grego antigo, significa os que escapam, os que saem. Mas na etimologia da palavra, no original, na formação da palavra, há uma definição de sar como sendo gema de pedra e deis avermelhada, ou seja, pedra, formação de pedra avermelhada. Porque o mineral mais famoso da cidade, a pedra preciosa sardônica, como ela era muito explorada e era o destaque daquela cidade, daquela região, então possivelmente o nome Sardes passou a ser definido, passou a ser divulgado, a cidade passou a ser nomeada como Sardes, muito provavelmente por causa da pedra sardônica, por ter essa definição, pedra de cor avermelhada, cor de carne. A cidade ela estava situada num vale, ao sopé de montes íngremes. Em estatística militar, é uma cidade muito bem protegida pelas suas muralhas naturais, que eram montes aos quais os invasores deveriam escalar. E era uma escalada quase que impossível, era quase que intransponível aquelas muralhas da cidade. Mas ela sofreu algumas invasões e o povo grego a dominou por um tempo. E no período em que a carta foi escrita, estava sob domínio romano. Era uma província romana. O Senhor, quando se dirigiu à igreja que estava situada na cidade de Sardes, o Senhor dirigiu uma mensagem muito forte. Jesus, ele falou para o anjo da igreja, para o pastor da igreja, dizendo que o pastor tinha nome de que vives, mas estava morto. A igreja era representada pelo pastor. Não só o pastor, mas como toda a igreja estava tendo uma reputação. Eles estavam tendo uma aparência de cristãos autênticos, mas a aparência não condizia com a realidade espiritual. É o que acontece muito hoje com a cristandade de nossa época. Existe muita reputação e pouco caráter. Existem obras bem elaboradas, projetos espirituais bem traçados, mas que na realidade não condizem com a realidade do reino de Deus. Existem rótulos, títulos, nomes, existe glamour, existe muita fama, mas pouca glória de Deus. Existe todo um aparato externo que não está condizendo com a vida interior. Existe uma aparência de vida, mas uma morte clara e explícita no interior de cada crente. O Senhor falou a esta igreja que não basta ter reputação, é preciso ter caráter. E o Senhor fala conosco hoje. É uma mensagem para os dias de hoje também. Precisamos nos despertar, nos levantar dentre os mortos, sair de uma vida estagnada, de uma inércia espiritual e viver realmente a realidade do reino. Temos que falar de Deus na presença de Deus. Amém. Bem, queridos, acompanhando o texto,
quinta carta à igreja de Sardes, capítulo 3 de Apocalipse. Eu vou lendo e vou comentando. Acompanha comigo. E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Bem, o Senhor enviou o seu anjo a João e transmitiu por meio do anjo a sua mensagem à igreja de Sardes. João a notificou, a carta chegou ao pastor da igreja, ao anjo, ao representante da igreja. E o Senhor se refere ao anjo, o Senhor se porta ao mesmo como quem tem os 7 Espíritos de Deus. Os 7 Espíritos de Deus é uma mensagem simbólica, é uma indicação figurada sobre a plenitude do Espírito Santo, pois o número 7, ele retrata plenitude, perfeição, complemento. Então, é toda a ação do Espírito Santo, são todas as virtudes do Espírito de Deus que estavam sobre Jesus quando ele esteve na terra e estão sobre Cristo para com a igreja, porque o Espírito Santo, ele guia a igreja na terra, ele conduz a igreja a Cristo. Então, Jesus está dizendo, o Espírito de Deus, toda a plenitude do Espírito Santo, ela está sobre mim, ela esteve sobre mim na terra, e de mim vai para a igreja. Porque quando o Filho foi, o Pai enviou outro Consolador, que é o Espírito de Deus, que está dentro de cada cristão, de cada crente convertido. E através do Espírito Santo conhecemos, entendemos as palavras, o Evangelho de Jesus. Então, Jesus está dizendo, isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Mais uma vez, o nome 7, a palavra 7, que representa plenitude, perfeição, complemento. E eram 7 pastores, 7 igrejas, 7 pastores. Ao pastor de cada uma das 7 igrejas, o Senhor destinou uma mensagem. Então, o Senhor está dizendo que tem o poder pleno do Espírito Santo e tem o controle absoluto sobre os pastores das igrejas, sobre os 7 pastores. O Senhor tem em sua mão, o Senhor tem o controle sobre cada anjo das 7 igrejas aqui no Apocalipse. Então, o nosso Deus, ele está a par de tudo, tem todo o controle e ele consegue identificar as obras imperfeitas. Ele consegue ver quando a igreja, ela aparenta uma vida, ela aparenta uma nobreza, uma honra, e na verdade, em si, em seu interior, está uma podridão, um erro, está uma imperfeição discorrendo, e o Senhor precisa refrear, o Senhor precisa dar um basta, e o Senhor precisa despertar. É o que Ele ainda faz conosco, queridos. Veja no versículo 2, sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. O Senhor, ele sempre exigiu de Israel, no Velho Testamento, na lei, perfeição, para que Israel fosse um modelo de uma nação governada por um Deus, uma nação que fosse sarada de todo mal, de toda treva, uma nação iluminada com a justiça do Senhor, uma nação que fosse exemplo em toda maneira, em toda procedência de vida, nos afazeres do dia a dia, na estratégia militar, na conduta militar, diante de seu rei. O Senhor exigia a perfeição do rei, do sacerdote, do profeta. O Senhor queria nação pura, saudável. O Senhor exigia que Israel fosse uma nação que servisse de exemplo para os gentios, que, sendo um povo governado por Deus, haveria vida na terra. Em meio a tanto erro, em tanta maldade que havia entre as nações, Israel era a tocha viva, a tocha acesa,
o candeeiro de Deus, o farol de Deus na terra. Então o Senhor queria que a igreja, o Senhor quer que a igreja seja perfeita em suas obras. O nosso Deus não quer qualquer coisa, assim como ele não recebeu a oferta de Caim. Ele quer a melhor oferta. Ele não quer qualquer atitude de sacrifício. Ele não quer qualquer tipo de oferta. O Senhor quer o melhor. O Senhor quer sempre o coração por inteiro, a mente rendida. O Senhor quer sempre a melhor palavra, o melhor cântico. O Senhor exige sempre de você um esforço. Ele quer de ti a melhor oração. Então, queridos, não se engane. O Senhor não quer qualquer coisa. Ele quer uma obra perfeita. Ah, pastor, mas somos imperfeitos. Erramos muito, sim. Mesmo em nossa natureza pecaminosa, mesmo em nossa fragilidade, o Senhor, em seu poder, ele aperfeiçoa em nossa fraqueza o seu poder, e ele consegue nos lapidar, nos moldar e nos aperfeiçoar pela sua glória em nós. Só basta você abrir o coração e querer fazer o melhor para o Senhor. Mas quando a obra é feita sem coração, existe imperfeição. Quando existe volume, conteúdo, quando existe volume, existe aglomeração, quando existe dados, números, mas não há qualidade, não há conteúdo excelente. Quando existe uma preocupação com o exterior, uma preocupação com as coisas terrenas, e o espiritual está desleixado, Deus não se agrada. Deus, ele não se agrada porque o reino de Deus não condiz, não tem a ver com comida e bebida. O reino de Deus não está no aparato, não está nos templos suntuosos. O reino de Deus é paz, alegria e justiça no Espírito Santo. O reino de Deus, ali em Atos dos Apóstolos, você observa que na fragilidade do povo, na pouca força financeira, mesmo eles em grutas, em cavernas, em casas, eles conseguiam agregar muitas vidas para o Senhor. Porque a igreja, na verdade, não é templo, não é tenda, a igreja é corpo. E o Senhor requer de nós uma perfeição. Perfeição para Deus é o limite da igreja na terra. A santidade, ela nos conduz à perfeição. Embora teremos a perfeição plena, a glorificação no estágio da eternidade, quando chegarmos na eternidade diante do Senhor. Mas enquanto isso, temos que procurar sempre o melhor. Jesus disse: sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai que está no céu. E o Senhor viu que a igreja, os crentes estavam morrendo, estavam enfraquecidos, estavam desleixados, não estavam vigiando. Então o Senhor dá uma ordem aqui ao pastor: ser vigilante. Não achei as tuas obras perfeitas diante de mim. Então confirma o restante, os que estão ainda cambaleando, mas que ainda não morreram. Levanta o caído, né? Sustenta o abatido. Então é essa a mensagem do Senhor, queridos. No versículo 3, lembra-te, mais uma vez o Senhor manda recordar, manda que volte a um princípio, a um passado. O Senhor sempre manda que retornemos às primeiras obras. Lembra-te, é preciso, não podemos viver do passado, temos que viver do presente. Mas no passado alguma coisa aconteceu de bom, ou alguma coisa em que erramos, falhamos e precisamos consertar. Há uma brecha talvez aberta e tem que ser fechada. Há uma fenda de pecado que precisa ser fechada. O Senhor requer que haja cura. O Senhor não quer que corpos estejam levantando as mãos para Ele, mas com feridas no corpo, feridas na alma. O Senhor precisa ver em nós cura plena, saúde plena. O Senhor quer de ti o levantar de mãos, mas mãos santas, coração puro, consciência limpa, fé não fingida, mas verdadeira, veemente, eficaz. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o. Se não houver prática, se o evangelho ficar na teoria e não ser realizado, não ser praticado, então não há vida. Por isso que muito hoje percebemos nas igrejas, no nosso tempo presente, no século presente, muitos cristãos vivem de teoria, eles apenas tiveram um conhecimento raso, um conhecimento superficial quanto ao evangelho. Muitos
foram convencidos do evangelho, convencidos da verdade, mas não se converteram, não trocaram de vida, não saíram do mau caminho para o caminho do Senhor. Muitos estão apenas na teoria, no campo da teoria, não praticam o evangelho. E quando não há prática, Jesus disse, o Filho de Deus é aquele que ouve e guarda e pratica a palavra de Deus. Então, precisamos nos arrepender, precisamos mudar, precisamos nos voltar para Deus de verdade. E se não vigiares, o Senhor disse, virei sobre ti como um ladrão. O que é que o ladrão faz? Ele rouba aquilo que um cidadão tem. O Senhor está dizendo, olha, se não haver vigilância, se não haver mudança, então assim como o ladrão rouba uma coisa preciosa de alguém, o Senhor permitirá que esta igreja fosse assaltada espiritualmente. Quando não há uma prudência, quando não há uma vigilância perfeita perante Deus, então o Senhor permite que coisas ruins aconteçam. O Senhor permite que venhamos a perder coisas para nos despertarmos, para entendermos que precisamos voltar ao princípio, que precisamos voltar a vigiar, voltar a guardar nossa casa. Isso acontece, o Senhor permite isso. É necessário nos mantermos em vigilância, é necessário guardarmos a nossa casa. O Senhor disse ao rei Ezequias, através do profeta Isaías, olha, arruma a tua casa, prepara a tua casa, arruma a tua casa, organiza a tua casa, está tudo bagunçado, organiza a tua casa, porque certamente morrerás. Então, o Senhor dá sempre esse alerta, o Senhor adverte ao seu povo quando a morte está tomando de conta, quando a morte está se aproximando, quando a igreja está caindo, quando a igreja está morrendo. O Senhor, ele permite algo acontecer, como que um assalto espiritual. O Senhor permite para que venhamos compreender que é preciso nos levantar dentre os mortos. Como diz em Efésios, no capítulo 5, quando Paulo diz, desperta tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, Cristo te esclarecerá. É o que o Senhor quer da igreja. Precisamos vigiar, porque o mal pode estar se aproximando devido à nossa má conduta, e precisamos vigiar para não sofrermos um assalto, para não perdermos. Jesus disse, aquele que tem, ser-lhe-á acrescentado, porque aquele que está vivo, aquele que está aceso perante Deus, o Senhor vai acrescentar mais da sua glória. Aquele que está desapercebido, está morrendo, está se apagando, está apagado perante Deus, até o que tem ser-lhe-á tirado, ou seja, será assaltado. O mal vai tomar o que é dele, ele vai perder porque está desapercebido. Se alguém está num caminho, está cego, está sem lamparina, está sem luz para lhe conduzir no caminho, está no meio da escuridão, então ele poderá cair em algum buraco, ele poderá sofrer algum mal, ele poderá se machucar, ele poderá ser ferido, porque ele está desprovido de luz, ele está desapercebido, está completamente atônito no meio da escuridão. Precisamos entender, o Senhor nos alerta, que o mal se aproxima quando estamos desapercebidos e podemos sofrer um assalto espiritual, como o ladrão rouba do cidadão de bem uma coisa importante. No versículo 4 o Senhor diz, mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Veja como o Senhor, ele mesmo vendo no meio de um povo fraqueza, morte espiritual, mesmo ele vendo desistência, mesmo ele vendo comodismo, ele percebe que existem pessoas que estão buscando, que estão vigiando, que não estão se contaminando, que estão se mantendo puras diante do Senhor. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, que nunca falte o óleo na cabeça. O óleo na cabeça simboliza honra. O óleo, quando descia sobre o sacerdote, sobre o rei, sobre o profeta, representava a honra do Senhor. E quem está banhado pelo óleo de Deus está em honra, está em glória, está em nobreza, está em felicidade diante de Deus. Precisamos estar dignos diante do Senhor. E o Senhor sempre vê os que estão maus e os que estão em sua bondade. Diante de Deus há sempre duas pessoas, o que faz e o que não faz, o que é e o que não é, o que vigia e o que não vigia, o que se porta com decência e o que se porta com indecência. É preciso entendermos, o Senhor está despertando um povo. Jesus está voltando, querido, e precisamos
nos livrar da contaminação do mundo. E assim como na igreja de Sardes havia pessoas crentes que em meio a tantos contaminados estavam se mantendo em pureza diante do Senhor, ainda hoje o Senhor requer de você que você se mantenha puro, mesmo quando igrejas, quando crentes estão se contaminando, estão se tornando iguais aos mundanos, mesmo quando o mundo começa a entrar na igreja, precisamos nos manter em vestes brancas diante do nosso Deus. Veja no versículo 5. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Veja que o Senhor dá uma promessa para o que vencer, o que se manter firme até o fim. Porque, amados, a salvação que o Senhor nos dá é por meio de sua graça, mediante nossa fé. Contudo, embora não é por meio de obras, mas é pela bondade de Deus, mediante a fé que tenho para com Ele, na minha caminhada, se eu me enlaçar em algum pecado e permitir que o pecado tome conta de minha vida, eu morrerei diante do Senhor, visto que o pecado me separa de Deus e pecado algum entrará na eternidade. Então o Senhor requer da igreja santidade. Sem a mesma, ninguém verá o Senhor, ninguém verá a glória de Deus. Eu preciso me separar do pecado, do mundo e me separar para Deus. Então eu tenho que me manter puro, me manter santo, me manter em vestes brancas. Eu preciso operar minha salvação, manter minha salvação. Eu preciso me manter salvo. A ideia de que uma vez salvo, sempre salvo, ela não condiz com o contexto bíblico. O Senhor sempre dá um si, porque o pecado, ele me separa de Deus. O pecado arranca de mim a pureza. Então nós precisamos, aquele que está de pé tem que vigiar, porque ele pode cair. O que está de pé, cuidado para que não caia. Porque é preciso, se eu tenho que vigiar, é porque o mal pode tomar minha vida e me derrubar diante do Senhor. O que vencer é o que se manter vitorioso. É o que continua numa maratona, os que correm até chegar à linha final. O vencedor é o que primeiro chega, é o que primeiro transpassa a linha. Contudo, todos continuam correndo porque todos querem terminar a caminhada. Diante de Deus, o verdadeiro vencedor não é o primeiro que chega, é aquele que continua, é aquele que permanece até o fim, é aquele que continua mesmo se rastejando, mesmo cansado, mas que consegue chegar na etapa final. Então o que vencer é o que se manter vitorioso até o fim, é aquele que mantiver, é aquele que conseguir manter sua salvação. Portanto, o versículo aqui está muito claro, o Senhor está dizendo, o que vencer será vestido de vestes brancas, ou seja, vai ter direito à vestimenta nupcial, vai ter direito à identidade celestial. Será cidadão do reino do céu. E de maneira nenhuma, veja aqui o que o Senhor diz. De maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. O termo riscar já diz aqui na própria palavra em português que algo estava escrito e será riscado, será apagado. Ou seja, o Senhor vai retirar de uma lista alguém que ele listou, alguém que ele classificou como salvo. O Senhor vai tirar de entre um povo alguém que sujou as vestes, alguém que não é digno de estar entre aqueles que estão dignos de vestirem as vestes nupciais. Então, e de maneira nenhuma riscarei, está dizendo que o que vencer não vai ser riscado, não vai ser excluído da lista da salvação. Mas aquele que por algum momento cair no caminho, aquele que não se mantiver vitorioso, ele perderá a honra da eternidade. Então, o que vencer, de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Eu aqui vejo claramente que salvação é dada por Deus, mas tem que ser guardada por nós. E confessarei o seu nome diante de meu Pai. O que vencer, o que se manter vitorioso até o fim, o Senhor vai confessar. O Senhor vai diante dos céus, diante do Pai, dos anjos. O Senhor vai confessar, vai mostrar para todos na eternidade que este vencedor é digno da sua glória, da sua presença. Então, queridos, isso é maravilhoso. Quem tem ouvidos, fica atento. Quem compreende, quem tem ouvidos para Deus,
Quem tem coração para Deus, escute o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Numa consideração final, fazendo uma exegese no grego, na origem da palavra, como ela foi escrita, no grego koiné, grego bíblico, eu quero dar uma definição, dar uma explicação sobre a palavra riscarei. No grego, a palavra significa ekaleifon, que significa, transliterado para o português, significa obliterar, significa apagar, significa limpar, fazer uma limpeza. Então, quando diz o que vencer, não tem o porquê eu limpar, apagar, obliterar, excluir seu nome da lista da eternidade. Obviamente, é lógico, ao contrário disto, o que não vencer será riscado, ou seja, seu nome, sua identidade, sua posição como salvo, ele perde a salvação parcial, ele fica sem a plena e eterna salvação. Seu nome passa a ser obliterado, limpo, apagado da lista da eternidade. Então é muito claro aqui, queridos, que o Senhor deseja nos confessar. O Senhor deseja nos confessar diante dos céus. O Senhor deseja que você se mantenha salvo e receba a coroa da vida. Mas que fique claro aqui. Como Moisés disse ao Senhor, num determinado momento em que Israel estava em rebeldia perante Deus e Deus já não aguentava mais o povo, Moisés diz, olha, se o Senhor desprezar este povo, então risca meu nome do livro da vida. Moisés já tinha consciência de que a salvação parcial, a salvação que o Senhor nos dá no presente momento, ela pode ser banida, ela pode ser perdida, ela pode ser retirada de nós. Podemos ser excluídos da eternidade caso o pecado, a maldade domine a nossa vida e nos aparte de Deus. Fica claro, amados, que o Senhor deseja que você se mantenha vitorioso, para que teu nome não seja riscado, para que você seja digno, de andar de vestimenta branca, de vestimenta pura, como alguém embranquecido, justo pela justiça de Deus, porque nenhuma abominação entrará na eternidade, amados. O Senhor é santo e diante de sua presença só permanecerá aqueles que em santidade buscaram ao Senhor na terra. Que o Senhor te abençoe, que você seja o vitorioso, em nome de Jesus. Amém.